Muito bom dia. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui iniciando essa semana com essa live, né? Essa live cujo título é A Vida é um Mistério a Ser Vivido, não um problema a ser resolvido, né? Esse tema ele veio assim como inspiração em um encontro, em uma sessão espiritual, né? E ele caiu muito bem, assim, dentro desse momento que eu tô vivendo, de ressignificar um pouco esse novo lugar que eu tô começando a entrar e me sentir confortável, que é o digital, né? Então, eu iniciei tem algum tempo uma mentoria, onde a ideia é poder me preparar, né, para que eu possa encontrar uma forma, um formato de poder compartilhar, né, a minha experiência, os meus aprendizados nesse canal, né, nesse canal que é o digital e que é uma ferramenta maravilhosa, né, que tem a ver com essa nova era que nós estamos vivendo, que é a era da tecnologia, da informação, e encontrar uma forma onde eu me sinta confortável e que eu possa, de certa forma, compartilhar os meus aprendizados, os meus conhecimentos, um pouco da minha trajetória, mas ao mesmo tempo também me relembrar daquilo que eu já sei, do caminho que eu percorri até chegar até aqui. Porque à medida que eu falo sobre o que eu aprendi, sobre o que eu vivi, eu torno vivo o meu conhecimento. Primeiro para mim mesmo e depois para aqueles que de alguma forma sintonizam com o meu trabalho, né? Então, existe esse caminho que ele é um caminho de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu compartilho o que eu vivi, o que eu aprendi até aqui, eu também ofereço a oportunidade de que outras pessoas aprendam, né, comigo aquilo que faz sentido dentro do caminhar e da trajetória de cada um, né? Então essa live ela tem esse propósito assim de estrear esse momento que é novo para mim e confesso que não é muito confortável, né, estar aqui expressando a voz, sendo que no ambiente individual, né, da psicoterapia, que é um ambiente onde há 16 anos aí eu já vivencio, isso já é como andar de bicicleta, não preciso fazer esforço nenhum, né? Mas esse ambiente, essa experiência é um desafio novo, né? Então eu tô aqui também me desafiando, né? E o que é a vida se a gente não se colocar os desafios, né? Como que a gente vai crescer, vai aprender, vai se desenvolver. Então, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês e de ocupar esse novo lugar, esse novo espaço de expressão de voz, de conhecimento e de experiência, né? Então, vamos juntos. E eu quero começar essa live, né, compartilhando um pouco sobre a minha história de vida, né? Compartilhar sobre como eu cheguei aqui onde eu estou, fazendo o que eu faço, né? E a partir da minha história, né? Quando um cliente chega para terapia, eu costumo dizer assim, né, que a sua história de vida, ela é um solo sagrado, né? Um solo sagrado, onde o que ele vai começar a me contar a partir desse momento é o que ele tem de mais precioso na vida dele, né? A nossa história é, de certa forma, o que a gente tem de mais precioso nessa vida. As nossas escolhas, tudo que nos levou até onde a gente está, de certa forma,
elas são o que a gente tem de mais valioso nessa vida. Então, entrar em contato com esse solo da nossa experiência, né, é um momento muito especial, muito importante. Então, quando eu comecei assim a olhar para minha história e me fazer essa pergunta, né, o que da minha história fez com que eu chegasse aqui aonde eu estou nesse momento? Que parte dessa história, que influência, que referências eu tenho dentro do meu campo de experiências, né? Eu encontrei algumas respostas muito interessantes, né? Então é nesse campo sagrado da minha história, da minha experiência que eu vou entrar agora e vou compartilhar com vocês. E eu entro assim, inicio falando da minha história assim como uma história marcada de muitos conflitos, muitos problemas, muitas perdas, mas ao mesmo tempo marcada por muito amor, muita proteção, muitas boas referências, né? Um guarda-chuva assim de pessoas que sempre estiveram ali para mim no momento que eu precisava, na hora que eu precisava. E a vida me oferecendo todos os recursos necessários para eu dar conta de todos os desafios para cada momento da minha vida, né? Então, quando eu olho para a minha história dessa forma, assim, eu me sinto muito privilegiada, né? E começo a entrar também dentro do que significa o tema dessa live, que é a vida é um problema, a vida não é um problema a ser vivido, mas um mistério, né? A vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. Porque quando a gente começa a olhar para a nossa história de diferentes ângulos e percepções, e a jornada de autoconhecimento favorece muito isso. Porque cada vez que você vai entrar em contato com um ponto da tua história, você vai perceber algo novo, algo diferente. Cada vez que você vai acessar uma dor, e com a intenção de poder ressignificar, transformar essa dor em um novo olhar, um novo significado, você também reedita a tua história, né? E ao longo do meu caminho de autoconhecimento, espiritualidade, eu pude fazer isso e faço isso muitas vezes. Cada momento olho para um pedacinho da história, né? Para uma pessoa que naquele momento foi uma referência para mim, buscando um novo significado, um novo aprendizado sobre aquele fato. E isso faz com que eu reedite a minha história muitas vezes, né? Cada vez que eu conto de uma maneira diferente, talvez dando ênfase para um ponto específico daquela história, mudando a narrativa com que eu conto, porque a cada momento também nós mudamos e nos transformamos. Então o nosso olhar ele vai ser de acordo com aquele momento que você está vivendo. Então, hoje eu vou contar a minha história a partir desse lugar que eu tô hoje, mas se eu contar essa história semana que vem, possivelmente eu contaria de uma maneira diferente, né? Então, eu olho para essa história dessa maneira, né? Como uma história muito sagrada, muito bonita, onde eu obtive todos os recursos necessários para que hoje eu pudesse estar aqui contando essa história desse lugar que eu me encontro, né? E como que é essa história? Por onde que eu vou começar a contar essa história, né? Então, eu sou filha, né, de uma mãe alcoólatra que até mais ou menos dá para se dizer até os 7 anos de idade, eu morei, né, migrei de muitos lares, né, dentro da minha família. A hora eu morava com o avô, a hora eu morava com os meus tios, porque minha mãe naquele momento, né, ela me teve aos 19 anos de idade, sendo que eu era a segunda filha. E minha mãe veio de uma família, de uma estrutura familiar assim muito desarmônica, onde ela não teve o apoio, né, do pai, da mãe, porque eles próprios dentro do seu contexto viviam uma vida desarmônica. E hoje nesse lugar que eu olho, eu vejo que eles deram
o que eles puderam dentro do que eles tinham a oferecer naquele momento. E meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. Então, antes disso, eles tiveram uma relação de marido e mulher, assim, durante mais ou menos 1 ano e meio só. Então, desde que eu nasci, não tive muito contato e muita referência com esse pai, né? Um pai que faleceu através de um acidente doméstico, né? Então, foi com um tchaco, né? Um acidente fatal e bem incomum, assim. E ele sofreu esse acidente, então, com esse tchaco e acabou falecendo, né? Quando eu tinha 4 anos de idade. Então, minha mãe era uma mulher com 2 filhos até esse momento, sem uma estrutura familiar para ajudar ela a dar conta. Ela sem condições de estruturas internas para dar conta, mas com um sistema familiar que, dentro do que foi possível, sempre ajudou, né, a nos dar todas as condições, os recursos que a gente precisava. Então eu me criei muito com os meus tios, com os meus primos, né? Então até hoje trago assim esse sentimento de muita irmandade com os meus primos, né? Porque convivi com eles durante boa parte da minha vida, compartilhando mesmo essa intimidade da vida familiar, assim. E em relação a isso eu sou muito grata. E aí o tempo passou até os 7 anos nessas idas e vindas, né? Antes disso, cabe aqui falar, né? Quando a minha mãe engravidou de mim, ela tentou aborto, né? Tentou aborto de diversas formas, porque, bom, o segundo filho aos 19 anos, com a vida toda bagunçada. E ela conta, assim, que embora, apesar de todas as tentativas que ela fez, eu me mantive ali firme, né? Para vir para a vida. E hoje ela diz, Natália, a tua vontade de vir era tão grande que não importa o que eu tivesse feito, tu permaneceu. E quando tu nasceu, tu era uma criança cheia de vida, né? Ela ainda descreve que eu era muito hiperativa, porque era uma curiosidade, era uma energia muito alta, muito forte. Então eu queria brincar, eu queria explorar tudo ao meu redor, eu tinha muita energia, muita sede de viver, né? E é uma característica que eu percebo que eu trago até hoje, assim, né? Em tudo que eu faço, assim, essa coisa assim, como é bom estar vivo, como é bom viver. Então era realmente uma oportunidade, né? Que hoje eu entendo que também é uma missão, tá aqui, fazendo o que eu faço, vivendo, construindo essa vida que eu construo a cada dia, né? Com essa alegria, assim, de estar aqui, sabe? De fazer o meu melhor, de aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Então, entendo que isso já veio desde lá, né? Através desse aborto que não se efetivou e que a pulsão da vida foi mais forte do que a da morte para poder estar aqui, né? Então, vim até os 7 anos essa turbulência. Aos 7 anos foi quando eu tive a minha primeira experiência espiritual, né? Naquele momento, minha tia frequentava uma filosofia de vida chamada Seichan-no-ye, que foi o meu primeiro... Eu digo que foi a minha primeira iniciação dentro desse campo da espiritualidade, do autoconhecimento. Eu fui num retiro espiritual para crianças, né? E ali onde foi que eu aprendi a meditar, tive a experiência da meditação e sobre muitos outros conhecimentos que eu vim aprofundar mais adiante. Aos 7 anos, então, eu fui morar com a minha mãe e minha irmã nasceu, né? 1 ano depois, quando eu tinha 8 anos de idade. Foi um grande presente quando a minha irmã nasceu, né? Aquela criança pequenininha que era meu bebezinho real, né? Então, troquei as bonecas por ela, assim. Então, lembro de muitos momentos gostosos com ela. E eu convivi com a minha mãe, então, dos 7 anos até os 13 anos, né? E nesse período dos 7 aos 13 foi um ano em que o alcoolismo dela se agravou bastante, se acentuou bastante. E nesse período eu era uma pré-adolescente, né? Com todas as questões de uma adolescente, né? Que eu sempre costumo dizer que a adolescência para mim é uma das fases assim
mais desafiadoras que tem, do ponto de vista de muita coisa mudando, acontecendo no corpo, na mente, né? E eu, então, era aquela pré-adolescente que via uma mãe adoecida, né? Adoecida pelo álcool. Eu não entendia muito bem porque ela fazia o que ela fazia com ela mesma. Embora ela se autoagredisse com o álcool, ela sempre tentou ser a melhor mãe que ela pôde para mim e para os meus irmãos, né? Como mãe, ela sempre era muito zelosa, assim, nos cuidados que requeria, né? De alimentação, de cuidados com a nossa rotina. Mas ela com ela mesmo, ela não sabia se cuidar, né? Era realmente um tratamento muito adoecedor. E eu, uma adolescente, vendo uma mãe nesse contexto, era muito sofrimento, né? E eu lembro que uma das coisas que eu pensava era por que ela fazia com ela o que ela fazia. Essa pergunta me acompanhou durante muito tempo, né? Na minha cabeça não fazia sentido nenhum. E ela me acompanhou durante um bom tempo. E eu fui buscar essa resposta. Então, aos 13 anos foi quando esse problema dela estava muito agravado, meu nível de sofrimento estava bastante grande. Foi quando eu decidi que então eu ia morar com os meus tios, que foram as pessoas de muita referência na minha vida até eu me tornar adulta e seguir meu próprio caminho. Mas mesmo indo morar com os meus tios, eu mantinha uma frequência diária com ela, porque a gente morava perto e tínhamos uma proximidade muito grande, mas o fato de eu ter decidido definitivamente a morar com eles se criou uma grande ferida na nossa relação, porque ela se sentiu muito abandonada, né? Ela dizia: Natália, tu era muito contestadora, tu realmente me colocava na parede, tu não aceitava, tu brigava, tu questionava, né? Então era assim como se eu realmente não entendesse que aquilo era uma escolha normal. E eu brigava muito com ela por ela fazer o que ela fazia com ela. E essa saída da minha casa para a casa dos meus tios, onde ali eu encontrei uma estrutura mais estável, né, de família, foi me dando condições até para que eu conseguisse me aproximar dela e pudesse, de certa forma, ir auxiliando ela na medida que eu podia, com as condições que eu tinha naquele momento. E essa transição foi um marco muito importante na minha vida, porque foi quando efetivamente eu mergulhei dentro dos ensinamentos, né, da espiritualidade. Então, nessa época, minha tia já frequentava assiduamente a Seichonoye, que é uma filosofia de vida, onde significa lar do progredir infinito. E é uma filosofia de vida, assim, onde traz muitos ensinamentos sobre todas as áreas da vida, né? E, como eu falei antes, foi a minha grande iniciação. Foi onde eu comecei a entender como funcionavam as leis mentais, as leis do universo, como o que influenciava o ser humano a fazer o que ele fazia, a entender mais sobre a questão emocional, a influência do emocional com o físico, com o energético, com o espiritual. E nessa filosofia, aprendendo os ensinamentos, né, eu pude também aprender a acessar muitas ferramentas, muitas práticas que me ajudaram a aprofundar um pouco mais todo o conhecimento que eu ia acessando, né? E esse período ele foi fundamental. Por quê? Porque eu era ali uma pré-adolescente, migrando para a adolescência, construindo muitas crenças, muitos valores, né? E também chegando no momento de decisão profissional, porque a partir dali eu ia decidir o que eu ia fazer profissionalmente, que eu ia estudar, né? Para que eu ia me dedicar. E então comecei efetivamente a participar de muitos retiros espirituais, a diariamente fazer prática de meditação,
oração aos antepassados, prática de gratidão, muita leitura de livros, né? A Ceitinei tem uma bibliografia imensa de livros que falam sobre basicamente todos os temas da vida. E foi mergulhando nesses ensinamentos e realizando as práticas espirituais que eu entendo hoje, que foi o caminho do qual, mais adiante, quando eu tinha 17 anos de idade, que a minha mãe, né, decidiu então que ela ia parar de beber, né? Mas até isso acontecer, foram muitas práticas mesmo, né? De oração aos antepassados, porque eu fui entendendo que havia um padrão familiar muito forte de alcoolismo. Então a mãe da minha mãe era alcoólatra, minha mãe era aquela criança que quando era pequena a mãe dava bebida para ela beber, né? Quando a família se reunia era muito em volta da bebida, então junção da família era sinônimo de bebida, de briga, de desarmonia, né? Porque adultos não trabalhados, adultos feridos, ferem outras pessoas. A gente passa adiante o que a gente tem dentro da gente. Então, se cada um deles estava, né, com o seu interior cheio de questões não resolvidas, logo as interações das dinâmicas familiares era uma reedição daquilo que estava dentro de cada um. Então, tu imagina, né? Pai, mãe, irmãos, todos juntos em volta de bebida e projetando para fora aquilo que cada um tinha dentro de si. Então, foi um trabalho muito forte, né, dentro desse campo familiar, através de muita oração para os antepassados, né, diariamente, muita prática de gratidão, prática de manifestação, e alinhamento, assim, de energia, né, e muita oração de perdão também para minha mãe, porque eu, como uma criança, não entendia muito bem, né, as escolhas que ela fazia, a instabilidade que ela vivia, porque era uma vida muito instável, uma hora era num lugar, outra hora era no outro, né, e embora eu soubesse que o que ela fazia era muito maior do que o desejo que ela tinha, era como se houvesse uma força dentro dela que a movesse, que fosse muito maior do que o desejo real que ela tinha, que era de poder dar o melhor que ela sabia que ela podia dar, né? Mas isso eu fui entendendo de acordo com o processo, me liberando das dores, dos julgamentos, né? E começando a entender a dinâmica, né? Do porquê eu escolhi uma mãe como ela, do porquê vivenciar essa questão, né? Desse lar desarmônico, instável. Tudo isso eu fui, de certa forma, compreendendo à medida que eu ia estudando e vivenciando as práticas que eu ia fazendo, né? Era como se a minha consciência ela fosse se abrindo. Cada prática que eu fazia, cada ensinamento que eu acessava e ampliando a minha consciência de uma maneira que eu conseguisse ver a situação de uma maneira diferente. Então, aos 17 anos foi quando ela decidiu que ela ia parar de beber. E essa data ela é muito simbólica, porque nessa época, até conversando com ela, ela lembrou, assim, eu e meu irmão já estávamos, né, eu tinha 17, ele tinha 20, e a gente chegou num momento, assim, bem frágil, vulnerável, em que ela se encontrava, e a gente falou, mãe, a partir de hoje você não precisa mais se preocupar, porque a gente cresceu e a gente pode cuidar de ti. E ela disse que quando ela ouviu isso, virou uma chave dentro dela, porque ela se deu conta que os filhos dela haviam crescido e que ela havia perdido muito tempo em não ver eles crescendo. E ali, naquele dia, ele é muito simbólico, porque é o dia da morte de um tio meu, um tio muito querido, né? Que também teve problema de alcoolismo e que morreu numa tragédia, atropelado por um ônibus. É um tio que viveu pouco tempo, mas o pouco tempo que ele viveu, ele marcou a vida de todos nós, todos os familiares, todos nós temos lembranças muito afetivas em relação a esse tio. Ele era um anjo, assim, na nossa vida.
né? Então é como se naquele dia ele estivesse junto, abençoando e ancorando essa decisão, dando sustentação para que ela conseguisse sustentar, porque quem tem um familiar com problema de alcoolismo sabe o quão difícil é para essa pessoa realmente sustentar a decisão. A problemática do alcoolismo, ela é marcada por muitos momentos de recaída. Por mais que a pessoa queira, é como se existisse uma força maior que a fizesse recair. E isso vai gerando um sentimento de muita frustração, de muita impotência, como se ela não tivesse domínio da própria vida. Então, quando ela toma a decisão, a partir de hoje, eu vou parar e vou seguir um novo caminho, é necessário muita força, muita sustentação dela própria como indivíduo, mas de todo o campo espiritual, energético e familiar que sustenta essa decisão. Porque muitas vezes essa pessoa ela está reeditando um problema que é familiar, que já vem lá de trás de muitas gerações, né? Ó, a Dona Rosane tá aqui. Muito obrigada, Dona Rosane, Vivi. Sejam todos bem-vindos. Eu tô vendo que vocês estão entrando aos pouquinhos, né? Então, assim, ter todo esse entendimento sobre a problemática da doença, né? É importante para que a gente possa olhar para esse familiar, né, para essa pessoa querida e olhar com amorosidade, com acolhimento e não julgamento, né? Foi o que a gente conseguiu fazer naquele momento. E a partir dali, realmente, ela se internou, se desintoxicou e começou um novo capítulo da vida dela. Começou seu tratamento nos Alcoólicos Anônimos, que é o tratamento que ela faz até hoje, né? O alcoolismo, ele é uma doença que ele não tem cura, que a pessoa deve se tratar todos os dias, de 24 em 24 horas, todos os dias tomar uma decisão de não, né? E mudar muitos hábitos de vida, inclusive a convivência mesmo, né? Com pessoas, com ambientes que podem aflorar, né? E ela começou então a fazer toda essa mudança na vida dela e que continua até os dias de hoje. Ela teve uma recaída nesse período, mas também já superou. E hoje ela continua vivendo uma vida saudável e dando continuidade ao processo dela. Mas assim, qual é o ponto que eu quero agora enfatizar aqui nessa narrativa da minha história? Quando, nesse processo de espiritualidade, de autoconhecimento, né, onde eu fui aprofundando meus entendimentos sobre a minha história, sobre a minha vida, teve um momento muito marcante. Eu estava no retiro espiritual e naquele retiro eu acho que o tema era gratidão aos pais, né? Todo retiro espiritual tinha um tema e o retiro era todo direcionado para a gente poder trabalhar aquele tema. Então eu pude entrar muito dentro dessa minha dinâmica de relação com a minha mãe, com o meu pai. E ali eu tive uma liberação emocional muito grande. Né? Quem já vivenciou algum processo de autoconhecimento em cima de um tema delicado, traumático, sabe que quando a gente consegue ressignificar uma dor muito grande, vem um alívio muito satisfatório. Assim, é como se um peso fosse retirado de dentro de ti. E quando esse peso ele é retirado, clareia, dá uma nova visão. E o teu emocional ele fica muito mais leve, muito mais fluido. Eu tive essa experiência, né, nesse retiro espiritual, onde tinha uma pessoa que estava ali conduzindo toda a dinâmica, né, sustentando, ancorando todo aquele campo para todas aquelas pessoas que estavam participando daquele evento. E eu lembro de um determinado momento, assim, cheia de emoção, né, que eu me lembro desse momento, eu consigo me emocionar até hoje, assim. Eu olhei para aquela pessoa fazendo aquele trabalho e eu pensei, um dia eu quero ser que nem ela. Eu quero poder ocupar esse lugar que essa pessoa está ocupando, de poder fazer esse trabalho que ela acabou de fazer em mim. Esse trabalho que ela faz é um trabalho muito valioso. Se eu puder despertar nas pessoas
esse sentimento que ela despertou em mim, essa clareza, essa visão, essa liberação, toda a profundidade desse processo, eu acho que eu vou ser uma pessoa muito feliz, muito realizada na minha profissão. E foi quando eu estava próximo de decidir qual curso na faculdade eu faria, que eu escolhi fazer psicologia. Para justamente ocupar esse lugar, poder dar para as pessoas aquilo que eu recebi naquele momento, que foi muito importante, né? Então, apesar assim de eu ter vivido toda essa instabilidade familiar, né? Muitas situações de muitos problemas, muitos conflitos, muitas perdas, né? Eu percebo que o fato de estar trilhando um caminho de autoconhecimento e espiritualidade fez total diferença na minha caminhada, na minha vida. E talvez se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje, nesse lugar, compartilhando o que eu estou compartilhando com vocês, porque a minha história teria sido outra. A espiritualidade, o autoconhecimento, ele me deu uma direção, né? Me deu recursos, ferramentas para que eu pudesse lidar com todas as dificuldades que estavam vindo em cada momento da minha vida e me ajudando também a fazer a leitura mais correta. Porque a maneira que a gente percebe as coisas, né, tem a ver com o nível de consciência que a gente tem naquele momento. A evolução espiritual, ela é uma espiral. Quanto mais eu aprendo sobre algo, mais eu expando a minha consciência. Quanto mais eu expando, mais coisas eu consigo ver e consigo perceber, né? E essa é a lei da vida. A gente está o tempo inteiro crescendo, expandindo, aprendendo. E à medida que esse processo ele vai acontecendo, mais leveza, mais fluidez, mais harmonia a gente vai conseguindo manifestar na vida, né? Então eu sinto que hoje, quando eu olho assim para minha história, eu vejo que tudo foi do jeito que foi, da forma que tinha que ser, para que eu pudesse ter os aprendizados que eu tive e que eu tenho hoje, né? E que esse talvez seja o primeiro passo, é a gente começar a olhar para a nossa história e se harmonizar. Que ela foi do jeito que ela foi e que se tivesse que ser diferente, ela teria sido. Por quê? Porque muitos dos problemas que acontecem na nossa vida tem a ver com a gente estar brigando com fatos que aconteceram no nosso passado. A gente está no presente, aquela situação já aconteceu há anos atrás, mas é como se a nossa mente ainda estivesse lá atrás, brigando com aquela situação que já passou. Então, ir para esse passado, se harmonizar com tudo que foi, do jeito que foi, voltar para o presente, olhar para trás e ver quais são os aprendizados que eu tenho que ter com essas situações e trazer esses aprendizados para o presente, faz com que a gente consiga ir na direção do futuro para reescrever uma história diferente. Mas se eu fico vinculado, reagindo reativamente, negativamente às coisas que aconteceram no passado, eu vou reeditar esse passado no meu futuro, né? Então essa é uma dinâmica que eu vejo muito acontecendo no consultório, com as pessoas que eu atendo. Muito dos nossos trabalhos tem a ver com a gente voltar para o passado, se harmonizar com o que aconteceu, para que a gente possa seguir adiante. Então a dona Rosane está falando, olhar as nossas histórias e ver que o passado não muda. É um processo demorado, mas é possível. E talvez é um processo, dona Rosane, que é para a vida inteira, né? Para a vida inteira. A gente poder se harmonizar com a nossa história, com tudo que foi, da forma que foi, do jeito que foi. Poder extrair, transformar aquela dor, aquele ressentimento em algo diferente, para que a gente possa levar adiante, né?
Dessa forma a gente vai deixando os pesos e vai conseguindo levar adiante leveza. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade nisso, não é só a senhora. Né? Esse, como eu acabei de falar, é um dos pontos principais que eu trabalho dentro do processo terapêutico com os clientes. Os clientes chegam muitas vezes com uma queixa, que é a do agora, mas quando a gente começa a mergulhar, entrar nessa queixa, a gente vê que essa queixa só existe no agora porque existem situações mal resolvidas no passado. Então a gente tem que voltar lá no passado, resolver aquilo que aconteceu, se harmonizar, para que a gente possa lidar diferente com o que está acontecendo no agora. Porque senão aquela briga do passado a gente traz para o presente. Né? Que é aquela dinâmica muitas vezes que a gente tem com as coisas, de que a gente não aceita que as coisas são como elas são. A gente quer que elas sejam como a gente gostaria que elas fossem. E aí a gente reage a elas. Reage, briga com elas. E nisso se constrói uma dinâmica de sofrimento. É como se eu vivesse insatisfeito com o que está acontecendo, mas é porque eu estou olhando porque eu gostaria que acontecesse, não porque está acontecendo. Então esse processo assim de aceitar, o processo de aceitação, ele é essencial na resolução dos nossos problemas. Então assim, quando os clientes chegam na terapia, normalmente os sentimentos que eles chegam ao vivenciar um problema é um sentimento de desorientação, de confusão, de negação, né? De confusão. É como se eles estivessem perdidos dentro de um labirinto e tentando encontrar uma saída. Né? Normalmente vivendo algo em que eles não estão conseguindo encontrar uma solução, uma saída. E ao procurar ajuda e se colocar nessa posição de humildade, né? Porque quando alguém chega para buscar ajuda, ele já saiu desse lugar de prepotência, de arrogância, de que eu tenho que dar conta, e se coloca num lugar de eu preciso de ajuda. E eu estou aqui desarmado para poder receber o auxílio necessário para que eu consiga resolver essa solução. E esse é um lugar de humildade. E também é um lugar de muita autorresponsabilidade. Porque às vezes aquele lugar de arrogância, prepotência, também é um lugar de muita vitimização. E se colocar num lugar de vitimização é um lugar onde a gente não consegue ter a consciência e a clareza para conseguir resolver os problemas que chegam até nós. É quando a gente vai para esse lugar da humildade, assume a responsabilidade e aceita ajuda, busca os recursos necessários para resolver esse problema, é quando um caminho novo acontece, é quando eu consigo sair desse labirinto onde eu estava perdido para encontrar uma saída. E essa saída a gente começa a construir a partir de um processo de autoconhecimento. Né? É quando eu paro de ser reativo, de brigar com o que está acontecendo e começo a me perguntar: por que que eu estou nessa situação? Por que eu criei essa situação? Qual parte minha que está sendo projetada nessa situação? Qual parte minha que eu preciso curar, melhorar, evoluir, para que essa situação que está acontecendo fora possa se resolver? Então, o porquê? Se fazer perguntas, né? A minha principal ferramenta dentro da psicoterapia é fazer perguntas. Boas perguntas levam a boas respostas, e respostas trazem soluções. E quando eu tenho uma solução, um caminho novo se abre, e aí eu consigo percorrer,
percorrer um caminho novo, um caminho diferente. Só que se eu continuo naquele lugar de vítima, com os mesmos pensamentos, ocupando aquele lugar de colocar a culpa no outro, de que sempre é o outro que tá errado, de coitadinho de mim que tô aqui, olha como eu sou azarado, porque nada dá certo na minha vida, porque aonde eu me movo os problemas me acompanham, né? É mais disso que vai se reproduzir na tua vida. Mas quando tu sai desse lugar que tu vê que não tá dando muito resultado e assume esse lugar de autorresponsabilidade, busca ajuda para poder investigar internamente o que é que tá acontecendo aqui dentro, o que você pode fazer de diferente, começa a se fazer perguntas que vão te trazer novas respostas, aí sim um novo caminho começa a se abrir. E esse é o processo de autoconhecimento, de espiritualidade, de evolução. E nesse caminho, quanto mais tu caminha, mais esse caminho se abre. E isso que eu acho que é muito mágico nesse processo, né? Que é o que a gente diz de expansão da consciência, né? Quanto mais eu entendo algo e curo algo, novas situações se abrem. Quanto mais eu trabalho essas situações, outras se abrem. E realmente é o desenho de uma espiral. Esse caminho, esse processo, ele nunca se acaba. Né? Então, olhar para as situações dessa maneira, né? Se colocando nesse lugar de se perguntar, de se questionar o que isso tem a ver comigo. Buscar essas respostas para que você possa trilhar caminhos diferentes, é certamente, né, uma boa jornada a se seguir, tá? Então esse é um ponto importante que eu queria trazer para vocês. E aí eu quero trazer o exemplo, né, sobre isso que eu tô falando, assim. Um problema, ele é só um problema quando eu vejo para ele como um problema. Porque quando eu passo a me fazer perguntas que me levam a ter respostas diferentes, eu começo a mudar a perspectiva com que eu olho para esse problema. Então, o que era um problema antes pode se tornar uma solução. E aqui eu convoco vocês até a pensar que quando a gente chega nesse momento, talvez a gente possa até mudar o conceito, o significado da palavra problema para oportunidade de crescimento e de evolução. Né? Porque dentro desse caminho da espiritualidade que eu venho seguindo há um tempo, é dessa maneira que eu tenho olhado para os problemas que aparecem. Os problemas, eles são ferramentas da vida para a nossa evolução. Os problemas, eles só existem porque eles são a lição necessária que a gente precisa naquele momento para o entendimento, para a expansão de consciência e para a evolução que a gente precisa. Os problemas, que eu traduzo como aprendizado, oportunidade de aprendizado, é a alavanca do nosso crescimento e da nossa evolução. Então, quando a gente começa a olhar para esses problemas, entendendo que, e se fazendo a pergunta, o que eu tenho a aprender com isso que está acontecendo na minha vida, automaticamente você vai para esse lugar de autorresponsabilidade e sai do lugar de vítima. E é nesse lugar que as respostas começam a aparecer. E aí eu quero trazer o exemplo de uma consulta, né? Que aconteceu com um cliente, onde ele chegou na terapia me trazendo um problema, né? Porque toda sessão, de certa forma, a gente lida com as queixas, com os desconfortos, com os incômodos, com a pedrinha no sapato, com aquilo que não tá bom. É um processo contínuo de melhoria e de autoobservação, de autoinvestigação, para que a vida fique melhor. Dona Rosane falando aqui, de uns tempos para cá eu não uso a palavra problema, chama situação. Consegui entender ao longo da vida que muitas vezes a situação não é a minha, mas é do outro. Exatamente. E aí a pergunta que tu tem que se fazer é:
se de certa forma tu tá envolvida nessa situação com o outro, é porque tem algo em ti que te ligou a essa situação com o outro. E também olhar para essas dinâmicas que acontecem com o outro é muito importante a gente investigar o que tem da gente projetando no outro. Porque nunca é só o outro. Sempre tem uma interação minha com o outro. Então, se perguntar, né, o que tem meu aqui que tá ligado a esse outro, a essa situação conflituosa com o outro, que eu preciso corrigir em mim. Esse é um lugar de autorresponsabilidade. Porque senão é muito fácil a gente colocar a culpa no outro. É o outro que é isso, que é aquilo, e eu sou a perfeita. Então eu não tenho nada a ver com isso. Mas não, se você tá envolvida nessa situação é porque tem algo que você precisa aprender com esse outro. Porque se não tivesse nada a aprender, esse outro não estava na sua vida. Né? Isso é fato. Isso tem a ver com esse mistério da vida. Né? Esse mistério da vida que é um grande laboratório de experiência e que vai nos trazendo as situações na medida certa para que a gente possa fazer o nosso trabalho de reforma íntima, de melhoria contínua, né? Nesse processo que é infinito, que não para nunca. E aí esse cliente então chegou no consultório e me trouxe, né, que ele estava com um problema, que era a falta de dinheiro. E aí, porque ele queria comprar um carro melhor, terminar de fazer a mobília da casa dele que estava recém-construída, e que o fato de todo dia ele entrar no carro dele e perceber que ele não tinha dinheiro para trocar o carro ainda gerava muita insatisfação. Quando ele chegava em casa e via que a mobília não estava lá, gerava muita inquietude, muita angústia, porque é como se a sensação que ele tinha é como se ele não estivesse cumprindo as obrigações que ele tinha, ou os objetivos, os desejos que ele tinha. E isso gerava um sentimento de impotência, um sentimento de que ele não estava dando conta das responsabilidades dele, né? E aí, nessa sessão, eu perguntei para ele, fiz a seguinte pergunta, ó, a importância das boas perguntas para que a gente possa expandir a consciência e encontrar novas respostas. Se esse problema que você tem da falta de dinheiro já estivesse resolvida hoje na sua vida, o que seria diferente? E quando ele começou a refletir sobre essa pergunta, ele entendeu que, na verdade, o dinheiro que ele precisava para as responsabilidades essenciais da vida dele estavam sendo atendidas. Ele tinha dinheiro suficiente para pagar uma boa escola para os filhos. Ele tinha dinheiro para ir no mercado e comprar o que ele quisesse, sem precisar se preocupar com o valor da fatura, do valor da conta. Se ele tinha vontade de comprar uma roupa, um tênis, ele ia lá e comprava. Se ele quisesse passear no final de semana com a família, ele tinha dinheiro para ir. Que, na verdade, o dinheiro que ele precisava para as responsabilidades, para as necessidades diárias, para viver um padrão de vida bom, ele já tinha. O dinheiro que ele não tinha era para o plus, era para os objetivos maiores que ele ainda não conseguia cumprir. E aí, através dessa reflexão, ele foi se dando conta do quanto que ele precisava ser mais grato pelas coisas que ele já tinha. E o quanto que ele precisava trabalhar a paciência dele com o tempo para conquistar os objetivos que precisavam de tempo para serem conquistados, né? E isso tem a ver muitas vezes com esse olhar que a gente tem sobre a vida, de encontrar um problema onde não tem problema. Muitos dos problemas que a gente vive são problemas imaginários, não são problemas reais. Se você parar agora para analisar, para investigar, tu vai se perguntar: quais são os problemas reais que eu tenho agora na minha vida? Provavelmente, tu não vai conseguir enumerar. Os problemas que você tem são problemas ligados talvez a preocupações com o futuro,
Será que eu vou ter o dinheiro para pagar tal boleto em tal data que é lá adiante? Será que eu vou conseguir chegar no trabalho sem me atrasar? Será, né? Ou questões incômodos que têm a ver com o teu passado, com situações que já passaram, mas que estão se refletindo no teu presente. Mas se tu trazer a tua mente para aqui agora, observar o que de fato está acontecendo na tua vida, você não vai encontrar muitos motivos para reclamar ou para identificar como um problema, né? Então, essa prática, assim, de se manter presente no aqui e agora, para lidar com as coisas que estão acontecendo de fato no aqui e agora, essa condição, esse estado mental, ele é desenvolvido através da prática da meditação. A prática da meditação, ela é uma ferramenta que vai nos ajudando a nos manter nesse estado do presente, do aqui e agora, acalmar a mente, né? Conseguir observar aonde a tua mente está nessa linha do tempo e do espaço. Essa mente, ela está lá no futuro, preocupada com coisas que não aconteceram ainda, ou que talvez vão ou não acontecer. Ela está no passado, remoendo as coisas que já aconteceram no passado. Ou ela está aqui, ancorada, firme, no corpo, nas coisas que estão acontecendo, exatamente aqui e agora. Né? Então, é um exercício a ser feito. Né? Tem uma frase que diz: tudo está acontecendo e nada está acontecendo. Tudo está acontecendo na mente e nada está acontecendo no ser. Né? Tudo depende do ângulo que tu vê, da perspectiva que tu vê. Né? Tudo pode estar acontecendo na mente, mas nada está acontecendo no teu ser exatamente no aqui e agora. Então, trazer essa racionalidade prática para a gente lidar com as coisas que estão acontecendo no aqui e agora e soltar. Né? Abrir mão do controle. Né? Eu vejo, esse é um outro ponto muito importante nessa dinâmica dos problemas. Às vezes a gente cria problemas porque a gente quer ter controle sobre o que a gente não tem controle. Abrir mão do controle e se entregar para o mistério da vida, eu acho que é um dos grandes desafios, né? Dessa atualidade, dessa modernidade. Porque toda a nossa educação, a nossa cultura, ela nos formata para que a gente tenha controle sobre as coisas. Só que o que a gente de fato tem controle é sobre a nossa mente, do aqui e agora, sobre que pensamento eu vou ter, que escolhas eu vou fazer aqui e agora, que sentimentos eu vou nutrir, que ações eu vou ter, que escolhas eu vou fazer. Todo o controle ele se baseia nisso, mas não nas situações externas, não no que está fora, né? E sobre o que está fora e chega até você, o nosso único exercício é aceitar, sem reatividade. Porque quando a gente reage a isso que vem e que vai contra o que a gente espera, a gente sofre. E aí começa toda uma cadeia de sofrimento. Então, de novo, não reagir ao que vem de fora, que é aquilo que tu não espera, que está em desacordo com as tuas expectativas, né? É um grande exercício, né? Então, acho que esse é um ponto a mais para que a gente possa refletir sobre essa questão da dinâmica dos problemas. E eu deixo aqui o desafio para que a gente possa cada vez mais transformar o conceito da palavra problema para oportunidade de crescimento, oportunidade de evolução. Sempre se fazendo as perguntas: por que essa situação chegou até mim? O que eu tenho a aprender com ela? O que ela está dizendo sobre mim? Qual fragmento meu está expresso nisso que está fora? Lembrando, né, sempre da metáfora do espelho, né? Então, o meu mundo interior, ele é um espelho que vai refletir situações que estão fora. Se o que está fora é um incômodo, é um problema, é algo que eu não estou conseguindo resolver,
O que disso que tá fora, que eu tô espelhando, que tá dentro, que eu preciso entender, investigar, observar, compreender. Porque aí tá o teu controle sobre a mudança do fato que tá acontecendo na tua vida. O controle de tu mudar o que tá dentro, mas não de mudar o que tá fora. Né? Então, viver as experiências que chegam até ti com essa fluidez, com esse flow, de certa forma é a gente se entregar para o mistério da vida. Né? Porque o mistério da vida é esse espaço, é essa dinâmica onde a gente não consegue entender de maneira racional. A gente não tem explicações racionais. A gente vai, ao abrir mão do controle e confiando mais na intuição, no que está dentro, observando os movimentos que esse mistério reverbera na nossa vida. E é muito bonito isso, assim, eu falo por experiência própria, porque eu como aprendiz, né, de tudo isso que eu tô falando pra vocês, tudo isso que eu tô compartilhando, eu falo pra vocês, mas eu falo pra mim mesma também. Eu compartilho com vocês o que eu já aprendi, mas à medida que eu falo pra vocês, eu também me relembro desse aprendizado. E à medida que eu relembro desse aprendizado, eu torno vivo esse conhecimento na minha vida. E por isso que é tão importante esse espaço de estar aqui ocasionando essa troca. Né? Porque dessa maneira a gente cresce juntos. A gente vê que o meu desafio é o teu mesmo desafio e que quando a gente está juntos, cada um na sua individualidade, mas juntos no coletivo, a gente cresce, a gente ganha força. Né? E esse processo ele fica mais rico, não fica tão pesado, fica mais leve, porque a gente se coloca nesse lugar de eterno aprendiz. Todos nós estamos aqui como aprendizes desse mistério da vida, lidando com as experiências que a vida vem nos trazendo a cada momento, né? Para que a gente possa evoluir, se melhorar, se transformar. Entender que esse processo, ele não para nunca, ele é contínuo. Porque às vezes a gente tem uma falsa sensação, a gente tem uma expectativa, uma ideia de que em algum momento eu vou estagnar, eu vou ficar na boa. Sabe aquela ideia da aposentadoria, assim, quando eu me aposentar, minha vida vai ficar tranquila, não vou ter responsabilidade, não vou ter compromisso com nada, que é pura ilusão, né? Uma vida de aposentado com uma qualidade de vida boa é uma vida onde tu tem as responsabilidades que tu escolhe a partir daquele momento que faz sentido pra você. Tá aí a dona Rosane, né? Pra poder compartilhar esse momento da vida dela e que ela tá recém chegando, né? Às vezes o grande desafio da aposentadoria é eu tenho tanto tempo livre que eu nem sei o que fazer com esse tempo. E aí começa o desafio de você dar sentido àquele tempo que você tem, que antes era consumido com as responsabilidades do trabalho, né? Então, esse é um grande desafio. Mas agora eu até perdi minha linha de raciocínio aqui, entrando na aposentadoria do que eu estava falando antes. Mas é isso, né? Esse processo que ele é via de mão dupla, que acontece em conjunto. E aí, existe um termo que eu gosto muito de usar e que eu vou falar mais vezes aqui nas próximas lives, que se chama reforma íntima. A reforma íntima ela é um termo que eu uso para explicar sobre esse processo de evolução, que é o que precisamos fazer para reformar a nossa personalidade, né? A reforma íntima é esse processo da gente olhar para situações que chegam até nós, né, como oportunidade de crescimento, de evolução, de entender que todas as nossas inferioridades, ou seja, todas aquelas situações que a gente tem dificuldade em lidar, são as situações necessárias
para reformar a nossa personalidade, para evoluir a nossa personalidade. Então se fala muito em propósito, em missão, qual é o meu propósito, a minha missão aqui nesse planeta, né? A resposta talvez seja mais simples do que você imagina, mas talvez tão simples que talvez você ache que por ela ser simples demais não é a resposta certa. Mas a tua missão, o teu propósito é justamente lidar com as tuas inferioridades. Lidar com a tendência que você tem de julgar, de criticar, de sentir raiva, de sentir rejeitado, de não merecimento, de escassez de recursos, de isolamento. Então, se você parar para observar as tuas inferioridades, tu vai identificar que existe um padrão, que dependendo das situações que tu vivencia, que é o que eu chamo de gatilho, né? Os gatilhos são situações, pessoas ou circunstâncias que afloram as tuas inferioridades, né? Se tu observar as tuas inferioridades, você já vai ter um campo, um caminho de direção a ser trabalhado dentro de ti, né? Mas trabalhar as nossas inferioridades dá trabalho. Quando a gente começa a se perguntar por que eu reajo da forma que eu reajo, você se coloca na posição de autorresponsabilidade, sai da posição de vítima e você começa a criar, de certa forma, um compromisso contigo mesma de se melhorar, né? E esse processo, esse compromisso, esse acordo, essa intenção que tu coloca para ti mesmo, de certa forma ela vai reverberar em todas as pessoas que estão ao teu redor, em todas as circunstâncias ao teu redor, né? Então, o processo de reforma íntima envolve melhorar a tua personalidade congênita, né? Que dizem respeito ao teu modo de pensar, de sentir, de se expressar, né? Que tem a ver com o corpo emocional, mental, né? E que são características que a gente traz desde que a gente nasce aqui nesse plano, né? Então, meus queridos, aqui já estamos completando 1 hora de live. Eu acho que de maneira geral, assim, eu consegui transmitir um pouco do que eu queria, assim, né? Nessa live, que era a gente poder pensar em alguns aspectos sobre como a gente olha para os problemas, como a gente se coloca diante deles, como a gente lida com eles. Deixar aqui o convite para que a partir de agora a gente possa mudar a palavra problema por oportunidade de crescimento, de evolução, né? Entender que é a matéria que a vida tem, de certa forma, de nos trazer as lições que a gente precisa para que a gente possa evoluir, crescer. Tentar criar menos expectativas sobre as coisas, lidar mais com os fatos tais quais eles são, com mais aceitação, menos reatividade, né? E isso faz com que os problemas diminuam de intensidade, de tamanho, faz com que a gente consiga se fazer perguntas sobre eles, do tipo, por que eu estou envolvida nessa situação, qual parte minha está espelhada nessa situação, o que eu tenho a aprender com essa situação, te coloca no lugar de encontrar respostas para as tuas questões e também no lugar de autorresponsabilidade. E esse é um lugar de solução para essas oportunidades de crescimento que chegam até ti. E a jornada de autoconhecimento é a saída do labirinto. Estar dentro do labirinto ainda é esse lugar onde eu ainda não decidi que de fato eu quero aprender e solucionar essa situação. Quando eu encontro a saída do labirinto é quando eu começo a minha jornada de autoconhecimento, é quando eu me comprometo que eu quero ser uma pessoa melhor a partir dessas situações que chegam até mim. E aí é quando eu digo que
Esses problemas, desafios, conflitos, dores, eles são a grande alavanca do teu processo de evolução e transformação nessa jornada da vida. Sem eles não existe transformação, não existe crescimento, não existe evolução. A gente precisa deles como ferramenta para que esse processo aconteça de maneira contínua, entendendo que haja o que acontecer, as mudanças, as transformações, elas vão continuar existindo o tempo inteiro. Tá? Existe no universo uma lei universal de evolução constante que diz: haja o que houver, aconteça o que acontecer, você precisará seguir evoluindo. Nada está parado nesse mundo, tudo está em movimento. De um nível, passamos para um seguinte nível do nosso processo. E dessa maneira nós vamos trabalhando a consciência, adquirindo sabedoria e maturidade para dar conta dos desafios seguintes que vão vindo. Conforme eu disse, é uma espiral. Quando chega aqui, o novo nível se apresenta. Quando eu chego aqui, um outro nível se apresenta. E esse processo ele é contínuo, ele não para nunca. Então eu quero agradecer aqui a presença das pessoas que estiveram comigo nessa live, da Dona Rosane, que participou bastante. Obrigada, Dona Rosane. E deixo aqui já o convite para as próximas lives. Agora eu quero poder estar aqui com mais frequência, podendo compartilhar mais desse conhecimento, da minha experiência. Nesse lugar onde eu falo, eu transmito meu conhecimento, mas eu também aprendo e me relembro daquilo que eu já sei. E dessa forma a gente vai juntos, caminhando juntos, aprendendo juntos, crescendo juntos, evoluindo juntos. Então, muito obrigada pela oportunidade e até a próxima live.